Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa série Identidade. Hoje vamos falar sobre padrões que vêm se repetindo de geração em geração, e eu quero chamar a tua atenção para que você entenda por que isso funciona e como você quebra esses padrões. Meu nome é Raíri Santos e é uma alegria estar aqui falando com você aqui nessa série Identidade. Essa série são 5 vídeos. Aqui embaixo tem a descrição dos outros vídeos. Se você quiser lá e dar uma olhada, vai ser muito bom para o seu crescimento. Então, se você também puder, já nos ajudarei com o seu like. É uma forma de você espalhar esse conteúdo. E também deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma observação, tiver algum tema que você quer que eu fale também para você, deixe aqui na descrição ou me mande lá no meu Instagram, RaírisSP, uma mensagem lá no meu direct, que vai ser uma alegria responder você. Meu amado, eu quero que você hoje comece a entender a questão de padrões, né? E eu trouxe como referência 3 patriarcas da nossa geração: Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos observar alguns padrões que existiam nessa família. São 3 gerações aí, né? Abraão, aí vem seu filho Isaac, segunda geração, e a terceira geração de Jacó. Essa história eu peguei aqui desse livro, Bíblia Sagrada. Eu estou usando a versão King James 1611, é excelente. Por que eu trouxe baseada nesse livro aqui? Porque esse livro ele já é usado só na nossa era, mais de 2000 anos. É um livro que não tem contradições. Então, eu peguei uma fonte segura para trazer para você e te mostrar como que esses padrões são repetidos. E o meu objetivo aqui com essa série Identidade é que você tenha conhecimento de algumas coisas que acontecem na sua vida e o porquê que ele acontece, e como que você pode fazer algumas mudanças intencionais para que a sua descendência não sofra os mesmos padrões que você vem seguindo. Então, seja muito bem-vindo aqui a essa série. Alguns padrões que nós vamos observar aqui na vida de Abraão. Primeiro padrão que a gente observa: Abraão casa com Sarai e ela é estéril. A Bíblia deixa claro isso no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 29 a 30. Aqui está escrito que Sara era estéril. Sarai, porque depois que Deus muda isso, ele troca o nome dela para Sara. Até então era Sarai. Então Sarai, esposa de Abraão, era estéril. E já no capítulo 18, versículo 10, já Sara recebe a promessa de um filho, que chamará de Isaac. O próprio anjo visita Abraão e Sara naquele episódio que eles vão lá para a cidade de Sodoma e Gomorra, e aqui o anjo fala para Sara que ela terá um filho, né, na data que ele estava daqui a 1 ano. Sara já na idade, né, de 90 anos, Abraão já com 100 anos, e aí recebe a promessa de um filho. Então, o primeiro padrão eu quero que você observe: Abraão e Sara. Sara era estéril. E aí ela tem esse filho Isaac, e quando Isaac casa, a esposa de Isaac também era estéril. Rebeca é a esposa de Isaac, era estéril. E aí Isaac ora por sua mulher Rebeca e ela concebe um filho, na verdade 2, e essa barrigada veio de gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, já a terceira descendência, Abraão, esposa estéril, Isaac, filho dos 2, a esposa estéril, e a terceira geração já é Jacó. Jacó também, que é neto de Abraão, casa também com a mulher estéril, Raquel. Por que eu quero chamar a tua atenção nessa questão de padrões? Aqui a gente está falando de 3 gerações: Abraão, Isaac e Jacó. Outros padrões que a gente observa aqui nessa família de patriarcas, né, em 3 gerações. Quando Abraão tem aí o filho Isaac com Sara, né, depois, outro padrão que a gente observa também nessas 3 famílias aqui é que Isaac, quando ele vem ao mundo, Abraão já tem o Ismael, e eles começam a brigar entre si. Tanto é que Sara, a mãe de Isaac, pede para Abraão mandar sair de casa o seu filho Ismael. E aí a gente percebe ali essa rixa entre os irmãos Isaac e Ismael. Quando Isaac tem também os filhos, que é Jacó e Esaú, os 2 também têm rivalidades entre si. É tanto que Esaú era o primogênito. Eu já até contei essa história aqui de Jacó no outro vídeo, você pode encontrar a descrição aqui embaixo. Jacó tem rixa com o seu irmão Esaú. Outro padrão: Isaac com Ismael, Isaac filho de Abraão. Agora o filho do Isaac tem rixa com seu irmão Esaú, Jacó e Esaú. Jacó tem filhos com Raquel, essa que era estéril, José, que é o que você deve conhecer, né, como José do Egito. O que acontecia ali também? Os irmãos de José também tinham rixa com José.
Você consegue entender os padrões passando de geração, Abraão, vem a segunda geração de Isaac e a terceira geração de Jacó. Eu quero chamar a tua atenção para que você se atente a isso, porque isso é fundamental nessa série de identidade, para que você comece a entender os porquês que as coisas funcionam, os padrões que acontecem nas famílias. E quando você tem esse conhecimento, você traz isso à sua percepção, você começa a mudar alguns padrões intencionais. Por que é fundamental você entender essa questão de padrões? Porque olha só, quando você nasce em uma família que ela já tem alguns padrões, se você não entender isso, você vai continuar replicando esses padrões. Porque quando você vai entender a fundo por que isso funciona, você vai entender que tem a questão do pertencimento. A pessoa só quer pertencer. E também tem outra coisa que é levada em conta, que a pessoa ela não quer desonrar. E isso muitas vezes está no subconsciente instalado, entendeu? Não é de forma consciente. É por isso que 50% das ações que a gente tem vem da nossa genética. Aí por que eu trouxe isso como último vídeo no nosso episódio de identidade? Imagine só, se você vem de uma família com padrões de escassez, falta de dinheiro, com padrões de uma mentalidade escassa, você vai seguir esse padrão. É obrigado 7 gerações, vamos pensar aqui, ó. Se você é uma geração, se você nasceu numa família escassa, vamos pensar aqui financeiramente, né? Você levaria 7 gerações para sair desse padrão. Aí por que é importante você ter essa clareza? Porque você pode mudar esses padrões. Mas isso só acontece quando você é despertado para isso, quando você entende que esses padrões acontecem. E aí quando você tem consciência de alguns padrões, aí você começa a quebrar, a romper esses padrões. Vamos me usar aqui como exemplo. O meu bisavô era da roça. O meu avô também, o meu pai também. E aí o que foi que aconteceu aqui? Nós já não. E aí quando meu pai veio para cá para a cidade, como eu já contei essa história aqui, né? Ele continuou naquele padrão de roça. Só que como a gente já despertou para isso, já viu a oportunidade, nós começamos já a levar para outro rumo. Na minha família, entre meus irmãos, de 8 irmãos, eu sou a primeira a trabalhar com empresa, entendeu? Eu e minha irmã. E a gente iniciou isso. Depois que a gente começou isso, veio outros irmãos já fazendo a mesma coisa, porque a gente aprendeu isso e começou a passar. O que a gente fez aqui? A gente rompeu um padrão que era só família de lavradores. Os meus tios, a maioria ainda continuam lá. Os filhos dos meus tios, os meus primos, muitos continuam lá. Mas o que aconteceu aqui? Nós tivemos aqui uma disruptura dessas quebras de padrões. Outro padrão que eu quebrei na minha família: não tem ninguém escritor da minha família. Quando eu comecei a entender sobre esses padrões, eu comecei a fazer coisas intencionais. Eu busquei o conhecimento e comecei a fazer coisas que eles não faziam, entendeu? Nem meus avós, nem meus pais, nem meus bisas. Escrever também foi um padrão. E aí eu comecei a entender o quê? Que se eu quebrar esses padrões aqui, que vem aqui, eu mudo a minha geração. Os meus filhos já vão me ter como referência de escritora, de mentora, de palestrante, você entendeu? E aí os meus filhos vão ver isso, os filhos dos meus filhos já vão seguir isso. Por quê? Porque aqui eu tive uma ruptura. É por isso que quando você prospera, não só na área financeira, mas nas 12 áreas da tua vida, você consegue mudar um padrão de uma geração. Todos os que vêm depois de você vão levar o seu padrão. Se você hoje entender isso, querida, e você mudar esses padrões, quebrar esses padrões de forma intencional. Se você hoje vive numa família escassa, pense aí, escassez de dinheiro, escassez de felicidade, escassez de tudo. Quando você entende, abre sua mente e começa a prosperar na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida intelectual, na sua vida mental, você entende? Você quebrou um padrão que vinha se seguindo. E agora os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão seguir o seu padrão. Por isso que quando você prospera nessa geração, você consegue mudar gerações. Não é só sobre você. Então a minha intenção aqui não é só que você mude para que você viva bem, mas é uma geração que vem depois de você vai mudar também. E eu quero finalizar essa série aqui de 5 vídeos falando sobre identidade para você entender esses padrões. Eu quero que você prospere. Eu quero que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, porque se você fizer isso,
os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e as gerações que virão depois de você vai ter essa prosperidade. É por isso que eu criei um método chamado Renasça para uma Vida Plena, um método Paradigmas. Eu não entendia disso antes. Quando eu entendi, eu quero agora compartilhar com você. Eu já quebrei tantos padrões que vinham da minha geração. A mentalidade foi uma delas, a mentalidade pequena. Então são coisas que a cada dia, de forma intencional. Por que eu tô falando intencional? Porque eu tenho a percepção de que muitas coisas são repetições que vêm dos meus padrões da minha geração. E aí eu quebro elas de forma intencional. Por exemplo, meu pai, para ele, foi muito difícil ele entender que eu ia sair aqui da minha cidadezinha do Maranhão e fosse para São Paulo. Por quê? Lembra que eu te falei dos padrões que eu comecei a quebrar eu fui a primeira a colocar a empresa dos meus irmãos, e aí a gente cresceu. Só para você ter uma noção, em 2014 eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu comecei a aplicar na minha vida. E em 2014, eu com minha irmã Sofia, nós botamos a nossa primeira empresa de acessório para celulares. E a gente começou a crescer. Em 8 anos, nós abrimos 8 lojas. Para eles era muito difícil entender isso, porque não tinha ninguém dos meus tios, dos meus avós fazendo essas coisas. E aí eu comecei a estudar mais e eu comecei a entender. Cada vez que eu estudava, abria minha mente, também abria a oportunidade de eu quebrar esses padrões. Eu fui a primeira dos meus irmãos a fazer um curso técnico de assistência para celulares, entendeu? Então são coisas que eu fui quebrando intencional. Quando você entende que você pode romper isso, não é porque meus pais são pobres e vieram de uma família muito simples financeiramente e outros padrões que eu vou continuar. Você entende isso? Porque que é tão importante você ter entendimento. Quando você tem esse conhecimento, você começa a aplicar e isso vira sabedoria, o conhecimento aplicado. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu comecei a mudar os meus padrões. Eu comecei a morar numa casa melhor, eu comecei a estudar coisas. Lembra que eu te falei que meu pai é analfabeto? E aí, o que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu tenho 2 filhos, já coloco eles em aula de inglês. Eu vou mudar para São Paulo. A minha ida para São Paulo foi só para eles terem uma nova visão de mundo. Porque assim, muitas das coisas que você acredita, suas crenças que te limitam, foi da ambiência que você foi inserido, foi do que você ouviu, do que você viu, entendeu? Então, se eu mudar nos meus filhos a ambiência, por eles crescer num ambiente próspero, eles vão ter outra mentalidade. Você está entendendo? Então, como eu tive esse conhecimento, eu estou fazendo isso intencional. Eu poderia muito bem ficar aqui na minha cidadezinha fazendo minhas coisas, mas não, por quê? Porque eu entendi de frequência, eu entendi de padrões, eu entendi de energia. Você consegue me entender isso? Isso é a razão porque eu criei esse método Paradigmas. E no método Paradigmas, eu trabalho com meus alunos explicando tudo isso de forma com passo a passo. Aqui eu estou te dando uma percepção do que pode ser mudado isso. Lá dentro eu ensino como fazer. Eu ensino os passo a passo para você ir mudar a sua mentalidade. Eu ensino passo a passo como você quebrar umas crenças que te limitam. Por exemplo, se você tem a crença que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são corruptas, está instalado no seu subconsciente. Você não vai conseguir prosperar, porque está instalado. O que você precisa fazer? Desinstalar essa crença errada sobre o dinheiro e colocar outra crença acerta sobre o dinheiro. Você consegue entender? Então, o que a gente faz no método Paradigmas? A gente quebra essas crenças, a gente trabalha com os bloqueios que você adquiriu toda aí a sua vida. Porque se você tem crenças que te limitam, tem bloqueios que não deixam você passar, que é uma barreira que você tem emocional, tudo isso te prende. É como que você sai de tudo isso? Quando você tem conhecimento, clareza e você começa a romper tudo isso. E aí a gente tem um método passo a passo, a gente vai te ensinando. E na questão de pouco tempo mesmo, tem pessoas que 1 mês, 2 meses, tudo já tem resultados extraordinários. Por quê? Porque a gente foi quebrando esses padrões que estavam instalados em você. Imagine, é igual o computador. Quando o computador está com o programa errado, tudo que vai sair nele vai ser errado, porque ele está programado errado. Então você não muda as coisas no externo, você muda o interno. O teu externo é o reflexo fiel do que está no interno. E aí no método Paradigmas eu trabalho com todas essas coisas aqui para você entender por que esses padrões funcionam. Então se você não quebrar esses padrões que você tem de vida medíocre, muitas vezes você não consegue avançar, não é porque você não queira, é porque você não tem entendimento sobre. Aí você precisa entender isso, quebrar esses padrões para você poder avançar. Você observou aí que eu te dei o exemplo aí de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, o pai, aí o filho Isaac e o filho Jacó.
todos eles cometeram os mesmos padrões, entendeu? Vai seguindo. E você precisa romper tudo isso. Então tem como você fazer isso, mas você precisa se despertar para querer fazer de forma intencional. Como eu te falei, eu me usei como exemplo. Hoje eu vou para São Paulo intencional. Fazer network intencional. As pessoas que eu converso são intencionais. As amizades que eu tenho hoje são intencionais, entende? Porque eu entendi que eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Olha só isso aqui. Se eu entendi que eu sou a média das pessoas que eu convivo, com quem que eu quero conviver? Então, quando eu tenho essa clareza, eu começo a fazer as coisas intencionais. Até as pessoas que eu converso hoje são intencional. Eu não vou perder, sabe, o meu tempo conversando com pessoas que só falam da vida alheia, pessoas que só murmuram, pessoas que só reclamam, pessoas que estão numa frequência baixa. Porque isso vai me afetar. E tudo isso você só começa a fazer e agir quando você tem o entendimento de tudo isso. E eu te convido, se você quiser aprender mais, quiser saber mais, entra no Método Paradigmas. No meu Instagram, lá na bio, tem um grupo seleto de pessoas, onde todas as quintas-feiras eu faço uma aula com elas no particular. E eu explico tudo isso, tiro as dúvidas, eu conheço a pessoa. Então, se você quiser fazer parte também desse grupo, vai lá na minha bio do meu Instagram, lá tem um link do WhatsApp. É só você clicar lá e entrar no grupo. E todas as quintas-feiras nós fazemos encontros de aulas online, totalmente gratuita, para você poder conversar comigo. Às vezes eu estou falando aqui com você, você quer tirar uma dúvida, mas você fica com vergonha de me mandar uma mensagem aí, né, que é público. Entra lá no grupo, lá você pode me perguntar. E todas as quintas-feiras a gente entra para a gente conversar e trazer clareza de tudo isso para você. Então, abraço no teu coração. Se você ficou aqui nesse vídeo até o final, porque de alguma forma ele te ajudou, então compartilha esse vídeo com mais pessoas. Deixa aqui um joinha, um like, para que esse conteúdo seja espalhado para mais pessoas, tá? Abraço e te vejo nos próximos vídeos.